Kim Jong-un na Rússia, em meio à advertência dos Estados Unidos para não vender armas. Agência Reuters. Brasil investe menos em educação que países da OECD. Geração eólica no mar pode acelerar transição energética no Brasil. Operação da PF mira suspeita de fraude na intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. UOL Notícias. Moraes nega acesso da defesa de Bolsonaro ao depoimento de Mauro Cid sobre joias. Está na Isto É. Alexandre de Moraes nega a Bolsonaro acesso ao teor do depoimento de Cid sobre o caso das joias. Jornal do Brasil. Operação da PF apura suspeita de fraude na verba da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Matéria de O Globo. Prazo para adesão de credores à nova fase do desenrola acaba hoje. Matéria do R7. E procuradores recorrem da anulação de provas da Odebrecht e criticam decisão de Toffoli. Estadão. Celebridades de esquerda são destacadas ao criticar Lula e reagem a gado petista. É o do Viveiro e John Williams, que estão entre as pessoas que passam a ser atacadas nas redes sociais. Isso é matéria do Estadão. Vamos falar do Boeing primeiro? Ontem nós falamos aqui da questão do Boeing, que realmente passou da conta isso, né? Exigir aquilo outro. Falávamos a respeito do valor referente à condição do país, né? Que, sem dúvida, meio bilhão de reais, 500 milhões, mais ou menos isso, César? É isso aí. 500 bilhões. Mas isso não vai resolver o problema do país todo. Não vai. Vai prejudicar uma coisa ou outra, não vai resolver o problema do país. O problema é que você quer uma cama, uma sala de estar, e tem brasileiros que moram debaixo de pontes, nem tem onde morar, tem brasileiros que estão aí em favelas, em palafitas. Então, quando você decide comprar um avião que na sua necessidade tem que ter uma cama, essas pessoas ficam como? Então, não é o valor em si, é o que representa um pensamento como esse. Se for do próprio bolso, compra o que quiser, faz o que quiser. Olha, vou comprar um avião aqui, eu vou viajar, vocês só vão pagar as despesas, o avião é meu, tá? Pronto, né? Agora, há 100 lugares a mais, leitos. Não são 100 lugares leitos. Márcio, a gente tá realmente, é o que você falou. Assim, o bom senso passou muito longe. Esse avião, um Airbus A330, é o avião preferido e escolhido pelos sheiks árabes, pelos príncipes. Só que os reis, os sheiks, os príncipes utilizam dos seus próprios recursos, que são inúmeros, para pagar esse tipo de mordomia. Enquanto a gente vai resolver o problema do país, não vai. Só que 500 milhões de reais é 1/3 do déficit do orçamento de 2023 e previsto para 2024. Então pode não resolver todos os problemas, mas que uma boa parte deles sim. E aí eu sou obrigado a fazer um comentário. Uma coisa é quando você não tem nada, quando você parte do zero. Só que não é o caso. A gente tem um avião que já tem a área privativa do presidente, já tem uma suíte, já tem uma área privativa do presidente, já tem uma sala de estar, já tem 12 leitos, 12 assentos tipo leito e mais cerca de 147 lugares, se não me engano, em classe econômica. Então, quer dizer, você já consegue para as pessoas terem uma ideia do que é isso. O avião atual que a presidência usa é um Airbus A319. É o mesmo tipo de avião que faz 99% das viagens dentro do território nacional. Para ter uma ideia do tamanho. Então, o A330 é um avião tipo jumbo, do mesmo que o Sheik mandou buscar o Neymar. Quando o Neymar chegou. Só que a gente tá falando do Neymar, que é um negócio milionário e que pro próprio Sheik vai gerar lucro. Todo o marketing em cima disso, né? O país não trabalha assim, o governo, seja qualquer governo, não trabalha para gerar lucro. A gente não gera riqueza. Então, peraí, isso é só despesa, isso é só gasto.
Márcio, Difícil. pra né? onde a gente vai? Eu queria entender pra onde a gente vai com uma comitiva de 100 pessoas. Difícil. Quando você volta a falar do orçamento federal de 3 trilhões de reais. Mas o exemplo disso é algo muito constrangedor. Assim, sabe o que é o mais triste? Que na mesma página em que a gente fala que o governo, assim, a questão não é ter um equipamento melhor que atenda. Não é isso. Não somos contra. O que nós somos. Não conseguimos. Não é aceitável. É o fato de que a gente já tem um avião em condições. Por exemplo, a França, que tem uma economia hoje muito melhor do que o Brasil, muito mais estabilizada, tem faz as viagens governamentais num Boeing 747, que é muito mais antigo do que o atual governo da Presidência da República do Brasil. Então, quer dizer, o ponto principal primeiro, nós temos um avião em plena condição. Ele não está condenado a falar, não dá mais para usar, não, ele quer um melhor, é diferente. O governo quer um avião melhor. Não que o avião que a gente tem não consiga atender. Não atenda. Então o avião atende, só que eles querem um melhor. E o segundo ponto a gente acabou de ler uma das matérias que a gente inclusive vai comentar, que dentro dos países da OCDE, que não são poucos, o Brasil é um dos que menos investe em educação. Então será que a gente está aplicando realmente o que a gente tem de recurso onde precisa? 500 milhões. Se eu colocar R$1 milhão por creche, são 500 creches no país. Se eu dividir isso por estados, vai me dar aí em torno de 30, 40 creches aí pelo Brasil afora. Então. Mais ou menos isso. E assim, isso falando da creche, como se, assim, imagina se for Se eu não falar isso, de hospital, isso, se eu não falar de... isso. Só falando da educação, vinculado com a educação. É isso aí. E agora, assim, imagina se a gente converte isso em materiais, em benefícios. Em benefício. Sabe, Márcio, então realmente eu acho que está muito... A realidade está um tanto quanto distorcida, né? Está um tanto quanto distorcida. Ao passo em que a gente começa a taxar, tributar operações acima de $50, aumentar percentuais de impostos, taxar fundos exclusivos, a gente, em contrapartida, aplica o recurso que arrecada a mais na compra de um avião mais luxuoso para fazer viagens presidenciais. Sim, lembrando que muitos chefes de Estado pelo mundo, e que inclusive no Brasil também já aconteceu, um deles foi o ex-presidente Fernando Collor, fazia viagens internacionais em aviões de carreira. Não utilizavam, não tinham um avião à disposição. Porque dentro do território nacional você tem a FAB para te atender. Sim. Você atende aí até fora também, né? Mas te atende aqui, você tem os helicópteros, você tem os jatinhos, você tem tudo isso que pode estar atendendo a presidência. Agora, realmente... O que é a prioridade? Eu acho que esse é o grande... O que é a prioridade pro país? O momento em que a gente está, cabe esse tipo de despesa? Realmente, eu vou pedir para a Marcela voltar aqui para não passar em branco, só para a gente... Olha só, prazo de adesão de credores da fase do Desenrola Brasil, ou seja, redução de quem está devendo. Procuradores recorrem da anulação da prova da Odebrecht. Celebridades criticam Lula e são criticadas. Volta mais uma, por favor. Operação na Polícia Federal, fraude em desvio de dinheiro público, acesso, quer dizer, operação de suspeitas, toda uma preocupação, o país vivendo uma situação difícil, né, politicamente, tentando se equilibrar. Aí você tem um arcabouço ainda para ser votado, você tem uma discussão eleitoral, quer dizer, o país está discutindo uma condição séria devido à pandemia, devido a todo esse processo de paralisação. Aí você vem, festa do Arbas.
É difícil, né? Mas muito difícil. No momento atual, assim, algumas coisas realmente destoam do que é a nossa realidade. Como você falou, a gente está numa briga para poder aprovar o orçamento, assim, colocar em prática um novo regramento fiscal proposto pelo atual governo, que elimina diversas barreiras fiscais que a gente tinha, exatamente para a despesa não sobressair à receita. A gente não consegue equalizar isso. A gente tem um déficit já previsto para 2023 e que vai se arrastar para 2024, é inevitável. Apesar do governo querer vender a ideia de que o orçamento 2024 é déficit de zero, mas como? Que zero? Zero como? Falando de mais de 1 bilhão, de onde vai sair tanto recurso? Gastando 500 milhões num novo avião. E a discussão que a gente tá é muito rasa. Difícil. É difícil, Márcio. O Supremo trabalhando para anular, assim, aí já tem emendando um outro assunto ali que para mim é um absurdo. Isso acaba com toda a credibilidade de quem trabalha na área jurídica. E assim, como cidadão, isso me decepciona demais. Porque a gente tem acordos de leniência em 37 países. Quando se fala da Operação Lava Jato. Então, por mais que as provas, que o processo no Brasil tenha sido anulado a respeito da condenação do presidente Lula, os depoimentos, as delações feitas pelas empresas envolvidas não são inválidos. Eles foram homologados. Não foi ninguém que foi lá contar. Odebrecht e as demais envolvidas, OAS, etc., foram lá e eles fizeram depoimento. Eles assumiram esse depoimento e assinaram um documento garantindo a veracidade. Entregaram provas. Eles não só fizeram depoimento, como entregaram provas para homologar que, como verdade, aquilo que eles estavam dizendo. Com operações em 37 países, Márcio. E de repente é anulado e eles estão novamente autorizados a participar de certames públicos. Cara, eu realmente me entristece e me envergonha. Conversando com diversas pessoas que atuam exercendo o direito no país, todos eles fizeram o mesmo comentário. E isso para o direito no país é um desastre. É um balde de lama. É um desastre.